Olá, sejam bem-vindos à terceira parte sobre redução ao primeiro quadrante. Nesta última parte, vamos verificar como fazer a redução do quarto para o primeiro. Então, o quarto quadrante é exatamente essa região aqui que está em destaque. Tá? Se temos um arco aqui no quarto quadrante, então, como sempre, esse arco ele tem início aqui na extremidade direita do ciclo trigonométrico, tá? Caminhando sempre aqui no sentido anti-horário. E aí, para reduzir ele para o primeiro quadrante, nós temos que verificar qual é o simétrico dele, aqui exatamente de maneira vertical. Tá? Então, se esse arco aqui vale x, perceba que o simétrico dele lá no primeiro quadrante, ele vai ter uma angulação de tal maneira que é a mesma angulação quando a gente olha para o arco lá no quarto quadrante. Então, considerando esse segmento e, portanto, esse ângulo aqui. O ângulo que, nesse caso aqui, seria negativo, né? É o mesmo ângulo que está aqui no primeiro quadrante. Perceba que a volta completa no ciclo trigonométrico, ele tem exatamente 2π radianos. Tá? Então, se temos 2π radianos com a volta completa e temos esse pedacinho aqui, tá, que é simétrico em relação lá ao primeiro quadrante, então o arco que vai estar sendo correspondente no primeiro quadrante vai ser exatamente aquela quantidade que está faltando para chegar a 2π. Tá bom? Então, do quarto quadrante para o primeiro quadrante, tá, temos a seguinte redução. Se o arco no quarto quadrante é x, então no primeiro quadrante ele vai ser 2π menos x. Ou ainda, se o ângulo for dado em graus, né, nós podemos fazer 360 graus menos o ângulo que foi dado. As observações em relação aos sinais, né, para as funções trigonométricas, nós temos o seguinte: o sinal da função seno no quarto quadrante, como o seno ele está exatamente na parte vertical, tá? E aí no quarto quadrante você está exatamente na parte de baixo, então o sinal do seno é negativo no quarto quadrante. O cosseno é na horizontal, então no quarto quadrante você vai ter o mesmo sinal do que o primeiro, então temos aqui sinal positivo. E para a tangente nós temos sinal negativo, porque você vai ter divisão de seno por cosseno. Uma vez que o seno é negativo, o cosseno positivo, então a tangente vai ter sinal negativo no quarto quadrante. Tá? Então, se quisermos calcular os valores das funções trigonométricas, é importante ter em mente os sinais de cada uma das funções no quarto quadrante para que possamos fazer a correspondência com o primeiro. Então, vamos verificar um exemplo aqui. Temos um arco x aqui no quarto quadrante, que nesse caso ele vale 5π sobre 3. Tá? Se você quiser fazer a correspondência para graus, você pega o π, coloca 180 graus e aí faz a conta. Então, vai dar 180 dividido por 3 é exatamente 60, 60 vezes 5 dá 300. Então, o equivalente dele aqui, tá? O equivalente dele em graus é 300 graus. Tudo bem? Vamos reduzir aqui para o primeiro quadrante. No primeiro quadrante, nós temos 5π, ou melhor, no primeiro quadrante temos 2π menos o arco que foi dado no quarto quadrante, que nesse caso é 5π sobre 3. Então, temos que fazer o MMC, que nesse caso é 3. 3 dividido por 1 vai dar o próprio 3, vezes 2π, nós temos 6π, menos 3 dividido por 3 dá 1, vezes 5π, então temos 5π, e, portanto, π sobre 3. Tá? Similar à parte 2, né, do vídeo sobre redução ao primeiro quadrante, só que o que muda agora, quando a gente faz o cálculo de seno, cosseno e tangente, é exatamente verificar os sinais de cada uma dessas funções de maneira correspondente. Tá bom? Então, temos aqui o seno de π sobre 3, ou melhor, o seno de 5π sobre 3,
temos o seno de 5π sobre 3 vai ser igual a... Então, vamos olhar aqui para o sinal. No quarto quadrante, o sinal é negativo, tá? Então, vai ser igual a menos o correspondente do arco foi exatamente o π sobre 3. Então, igual a menos o seno de π sobre 3. Nesse caso aqui, vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Em relação ao cosseno, o cosseno de 5π sobre 3 vai ser o mesmo cosseno, tá? Já que no quarto quadrante ele tem sinal positivo, do correspondente dele, que é o π sobre 3. Então, o cosseno de π sobre 3 é meio. E a tangente, tá, de 5π sobre 3 vai ser menos o valor da tangente do correspondente dele no primeiro quadrante, que é π sobre 3. Tá? Então, aqui a gente fica com o valor de menos raiz de 3. Tá bom? Basta fazer a divisão entre esses dois números e você vai obter este resultado. Tudo bem? Então, colocando novamente em destaque, quando estamos com o arco no quarto quadrante, para reduzir para o primeiro, fazemos 2π menos o valor do arco que é dado. Ou ainda, se você tiver o valor em graus, 360 graus menos o valor do ângulo em graus. Então é isso. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.